Oração e reza são a mesma coisa ou são coisas diferentes? Eu queria dar meus 2 centavos de contribuição acerca disso. No meio protestante, no meio evangelical, vamos dizer assim, existe um certo preconceito, um certo distanciamento com o termo reza. Em quase toda igreja evangélica que você entrar hoje em dia, você vai ver os crentes, os pastores falando que oração é uma conversa com Deus, enquanto reza é algo que você repete ali, sabe? Mas, na verdade, isso é uma compreensão errada desses termos. Primeiro porque essas duas palavras, elas só são distintas em poucas línguas. Por exemplo, no inglês, reza e oração tem a mesma palavra, que é prayer. Então, por que existe esse distanciamento no meio evangelical brasileiro? Bom, um dos motivos para isso, eu acredito que o principal, seja pelo fato de que os católicos, eles de fato usam mais a palavra reza e atribuem isso a orações já prontas que eles repetem. Então, como o meio evangélico brasileiro busca se distanciar o máximo possível de tudo que é associado ao catolicismo, eles também se distanciaram do termo reza e afirmaram a oração como meramente algo que você conversa com Deus. Só que isso também acaba indo para um outro extremo que não é bíblico. Eu vou te dar um exemplo. Na Bíblia, a gente tem um livro com 150 orações já prontinhas para você repetir. Então, essa noção de que oração é estritamente uma conversa sua com Deus, bom, de fato, a oração é uma conversa com Deus, só que não precisa ser necessariamente algo não programado. A Bíblia mostra, no mínimo, 150 exemplos de uma conversa com Deus já pronta, que você pode simplesmente repetir. Inclusive, isso era usado na liturgia do culto judaico na época de Jesus. Uma coisa interessante é que os discípulos, eles perguntaram para Jesus, eles pediram para Jesus ensinar eles a orar. Por que eles fizeram isso? Os discípulos eram judeus, eles estavam acostumados a ir nas sinagogas, eles estavam acostumados a ouvir as rezas, as orações prontas dos salmos. Eles conheciam os 150 salmos de cor e salteado. Então, por que eles pedem para Jesus ensiná-los a orar? É porque eles entendiam que a oração era algo tão importante, mas tão importante, que se você usasse uma palavra errada, você podia acabar trazendo maldição para você. E normalmente eram usadas as orações dos salmos na língua hebraica, mas Jesus e os discípulos, eles falavam muito mais o aramaico. O aramaico era a primeira língua deles. Provavelmente, os discípulos viram Jesus orando em aramaico e pediram que Jesus ensinasse eles a orar da mesma forma que ele estava orando, provavelmente na língua aramaica e não na língua hebraica. Então Jesus ensina aquela maravilhosa oração do Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos para que eles pudessem repetir na primeira língua deles. E não existe nenhum problema no cristão repetir a oração do Pai Nosso, desde que isso não seja feito de forma supersticiosa. Repetir a oração do Pai Nosso é salutar, porque Jesus deixou essa oração pronta como um modelo para que a gente possa falar cada palavra refletindo em seu significado. Quando nós não sabemos como orar, quando nós não sabemos como chegar perante Deus e sequer o que falar para Ele, nós podemos muito bem pegar a oração do Pai Nosso e repetir cada palavra dela. E algo que eu gostaria de enfatizar a respeito da oração do Pai Nosso é o seguinte: essa é uma oração em que tudo que você pedir para Deus, Ele vai te conceder. Todas as coisas que estão na oração do Pai Nosso, Deus vai conceder para você quando você ora isso. Quando você fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus, Ele é santificado. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Deus concede isso, o reino vai vir, a vontade dele será feita. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
De fato, Deus sempre dá a providência para os seus. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Sempre que você pedir perdão a Deus, Ele vai te perdoar se você pedir com o coração arrependido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Qual é a pessoa que pediu a Deus para que fosse livrada do mal e da tentação e Deus não atendeu a esse pedido? Então a oração do Pai Nosso não é simplesmente uma reza quando você repete. Quando você repete cada palavra da oração do Pai Nosso, sabendo o significado de cada petição, sabendo que Deus vai atender a cada pedido ali, de fato você está repetindo algo já pronto, só que de forma reverente, da forma que Jesus ensinou. Não existe problema nenhum em repetir oração já preparada. O problema é quando nós repetimos de forma supersticiosa, sem considerar cada palavra em seu significado, esvaziando isso da espiritualidade e enchendo de superstições.